Meu nome é Gisele, e aprendi desde muito nova que o silêncio, quando guiado por Deus, pode ser uma das armas mais poderosas que uma mulher carrega. Cresci vendo minha mãe acordar antes do sol, com os olhos cansados, as mãos rachadas e o coração firme, sempre dizendo: "Filha, o Senhor é quem nos sustenta, não se esqueça disso." Guardei essa frase como quem guarda um diamante no bolso. Meu pai, um homem simples e trabalhador, chegava tarde, coberto de poeira de cimento, mas nunca reclamava, me ensinou a encontrar dignidade no trabalho e coragem na humildade. A vida não era fácil, mas era honesta, e isso moldou cada parte do que eu sou. Quando engravidei do Henrique, eu ainda era quase uma menina, mas já tinha maturidade para entender que o mundo nem sempre nos espera estar prontas. O pai dele, assustado com a responsabilidade, disse apenas: "Eu não consigo isso agora", e foi embora como quem fecha uma janela para esquecer da chuva lá fora. Eu o deixei ir, chorei, claro. Mas levantei no dia seguinte com a certeza de que Deus nunca havia me deixado sozinha. Com um bebê nos braços e sem nenhuma garantia de futuro, encontrei força onde muita gente encontra desespero. Aceitei um trabalho administrativo em um escritório pequeno, e ali permaneci por anos, sempre cumprindo minhas tarefas, sempre responsável, sempre invisível para muitos, mas nunca para Deus. Eu acordava todos os dias antes do amanhecer, preparava a mamadeira de Henrique, ajeitava tudo antes de levá-lo para a creche e seguia para o trabalho com o coração apertado, mas determinado. Muitas vezes, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, eu repetia em silêncio: "Senhor, me ajuda a dar conta de tudo." E ele ajudava. Henrique foi crescendo, e eu fazia de tudo para que nada faltasse a ele. Se eu só tinha R$ 10, comprava o que ele precisava primeiro, e depois eu dava um jeito no resto. Durante anos, vivi escondendo minhas próprias vontades para construir o futuro do meu filho. Não havia espaço para vaidades, para descanso, para luxo, eu vestia sempre as mesmas roupas, repetia o mesmo corte de cabelo, e sempre dizia a mim mesma: "Um dia eu penso em mim." Mas esse um dia nunca chegava. O tempo foi passando, e Henrique se tornou um homem educado, gentil, trabalhador, pelo menos era o que eu via antes dele se casar. Eu tinha tanto orgulho dele. Lembro-me perfeitamente do dia em que ele se formou, que eu aplaudia com tanta força que minhas mãos ficaram vermelhas. Ele me abraçou e disse: "Mãe, eu só cheguei aqui porque você nunca desistiu de mim." Naquele dia, pensei que todo o esforço tinha valido a pena. E realmente tinha. Mas, mesmo com tudo isso, em algum momento da vida, eu comecei a sentir que estava desaparecendo. Não por causa da idade, mas pelo costume de sempre ficar em segundo plano. Era como se eu tivesse sido programada para cuidar, servir, sustentar e sorrir, mas nunca existir como mulher. E isso começou a pesar. Às vezes eu me olhava no espelho e via uma sombra do que um dia fui. E mesmo assim, eu repetia: "Segue firme, Gisele. Deus te conhece, mesmo quando ninguém mais se lembra de olhar para você." Eu nunca fui de reclamar, nunca fui de exigir nada, nunca fui de levantar a voz. Meu silêncio vinha de uma mistura de respeito, fé e cansaço. E embora eu fosse uma mulher calma, tranquila e sempre grata por tudo, dentro de mim crescia uma sensação estranha, uma impressão de que, em algum momento, a vida iria me pedir uma posição, uma atitude, um limite. Eu só não imaginava que esse momento estava tão perto. E que, quando chegasse, não seria como um sussurro, mas como uma porta se abrindo dentro de mim, revelando quem eu realmente era. Quando Henrique conheceu Larissa, eu ainda lembro da primeira vez em que ele disse: "Mãe, acho que encontrei alguém especial." Eu sorri, claro. Toda mãe quer ver o filho feliz. Mas, já naquele dia, não sei explicar, algo no meu peito não se aquietou. Talvez tenha sido a forma como ele falava dela, exagerando qualidades, tentando me convencer antes mesmo de eu pensar em questionar. Ou talvez tenha sido apenas discernimento, aquele que Deus coloca como sussurro suave em nossos ouvidos quando algo está fora do lugar. A primeira vez que a vi, Larissa entrou pela porta como quem entra num palco, saltos altos, maquiagem impecável, cabelo perfeito e um perfume tão forte que parecia querer marcar território. Ela abriu um sorriso, mas era um sorriso gelado, desses que não alcança os olhos.
Disse: Oi, sogrinha. Finalmente nos conhecemos. Sogrinha. Aquela palavra me deu uma pontada estranha, como um apelido dito sem permissão. Mesmo assim, tratei-a com toda a educação, como aprendi a vida inteira. Mas, desde o começo, percebi algo inquietante. Larissa não conversava comigo, ela me analisava. Nos primeiros meses, tentei ser gentil, fazer comidas que Henrique gostava, preparar a mesa bonita quando eles vinham visitar. Mas Larissa sempre achava um jeito de transformar tudo em competição. Se eu contava sobre algo da minha vida, ela interrompia para contar algo maior, mais caro, mais impressionante. Se eu elogiava a roupa dela, ela sorria e dizia: foi um pouquinho cara, mas vale a pena, né? Não dá para viver com coisas simples. Eu ficava em silêncio, por respeito. E porque, sinceramente, eu já tinha visto esse tipo de comportamento antes, pessoas que precisam se sentir grandes porque, por dentro, são pequenas demais. Com o tempo, percebi que Henrique começou a mudar. Não era brusco, nem grosseiro, mas distante. Ele passou a evitar me trazer assuntos importantes, como se estivesse com medo da reação dela. Um dia, ele comentou casualmente: Larissa acha que eu preciso me afastar um pouco para construir nossa vida sem interferências. Interferências. Essa palavra cortou fundo. Eu passei anos sendo mãe, pai, provedora e amiga, e agora eu era uma interferência? Mas eu sorri, como sempre, e respondi apenas: vocês precisam fazer o que acharem melhor, filho. Porém, o que mais me marcou não foi o que Henrique disse, foi como ele começou a me olhar, com cautela. Como se eu pudesse estragar algo sem querer. Aquele olhar me doeu mais do que qualquer frase. E, no fundo, eu sabia que aquilo vinha de Larissa. Ela tinha esse jeito frio, disfarçado de sinceridade, como ela mesma chamava. Dizia coisas como: ai, sogra, eu sou direta mesmo. Não gosto de rodeios. Mas o que ela chamava de sinceridade, eu chamava de falta de educação. Houve um dia em que ela fez um comentário que jamais esqueci. Estávamos na sala, e Henrique falava sobre o trabalho. Em algum momento, ele mencionou que sentia falta da comida de casa. Larissa riu e disse: Amor, você fala isso como se tivesse crescido num palácio. Sua mãe é ótima, mas, você sabe, antigamente as pessoas não tinham muito acesso a tudo o que a gente tem hoje. Aquilo não era uma crítica. Era uma diminuição. Uma tentativa de rebaixar não só o que eu fazia, mas quem eu era. O silêncio que eu mantive não era por fraqueza, já era por temor. Eu não queria que minha resposta fosse dada por mim, queria que viesse de Deus. Porque eu já conhecia muito bem o estrago das palavras ditas na hora errada. Com o tempo, fui percebendo um padrão: Larissa não queria apenas o amor de Henrique. Ela queria a devoção dele. A exclusividade. O controle. E o mais triste era ver como ele, sem perceber, cedia aquilo, deixando que eu escorregasse pouco a pouco para o rodapé da vida dele. Mas há algo que Larissa nunca percebeu: eu não era apenas uma sogra simples e silenciosa. Eu era uma mulher que havia levantado uma vida inteira com as próprias mãos, sem depender de ninguém. Eu carregava cicatrizes, mas também carregava autoridade. Eu tinha limites. Eu tinha valor. E eu tinha um segredo que ela nem imaginava: aquele apartamento luxuoso onde ela vivia ostentando fotos, vídeos e frases motivacionais, não pertencia a ela. Nem a Henrique. Pertencia a mim. E eu sabia, com uma certeza que vinha direto do céu, que chegaria o dia em que essa verdade mudaria tudo. Com o passar dos meses, os encontros de domingo começaram a se transformar em pequenos testes de resistência emocional para mim. Eu sempre chegava com o coração disposto, carregando uma travessa de comida que eu mesma preparava com carinho, lembrando dos tempos em que Henrique, ainda menino, corria pela cozinha dizendo: Mãe, faz daquele jeito que eu gosto. Era impossível não sentir um calor no peito ao recordar isso. Mas agora, quando eu tocava a campainha do apartamento, aquele apartamento que, ironicamente, tinha sido comprado por mim, já sentia aquela pontada incômoda,
uma espécie de alerta silencioso que Deus colocava no meu espírito. Ainda assim, eu respirava fundo e dizia baixinho: Senhor, entra comigo. Me sustenta. Larissa sempre abria a porta antes mesmo de eu terminar o segundo toque. Ela olhava primeiro para mim, depois para a travessa nas minhas mãos, e sorria de um jeito que não era sorriso, era uma avaliação. Aí vinha o comentário que mudava de forma, mas nunca mudava de intenção. Trouxe comida de novo, sogra? Ai, não precisava, a gente come coisas mais leves durante a semana. Ou então, nossa, Gisele, você ainda faz essas receitas antigas, o Henrique já se acostumou com comida mais moderna. E eu engolia tudo. Engolia o olhar de desdém, engolia a forma como ela falava antigas, como se eu fosse um móvel ultrapassado que não combina mais com a decoração. Eu apenas colocava a travessa na mesa e respondia com calma, fiz com carinho, quem quiser comer, pode comer. Henrique, meu filho. Ele sentava no sofá com aquele jeito desconfortável, mexendo no celular como quem tenta fingir que não percebe o clima. E eu percebia tudo. Ele não queria magoar ninguém, mas, sem perceber, acabava magoando exatamente quem jamais o feriu. A forma como ele me olhava era a pior parte, não havia raiva ou desprezo, havia medo. Medo de contrariar a esposa. Medo de criar conflito. Medo de proteger a própria mãe. Medo que eu nunca imaginei ver nos olhos do menino que criei para ser forte. Certa vez, durante um desses almoços, coloquei meu prato na mesa e ouvi Larissa dizer, com a risada presa na garganta: Gisele, você usa esses temperos bem tradicionais, né? Acho que o paladar do Henrique mudou um pouco. E antes que eu pudesse responder, ele completou, sem pensar: É que eu tô acostumado com as comidas da Lari agora. O mundo não desabou naquela hora. Ele simplesmente se calou dentro de mim. Não era sobre comida. Era sobre pertencimento. Era sobre ver meu lugar sendo ocupado por alguém que não tinha amor, apenas necessidade de controle. Mas eu sorri. Eu sempre sorria. Era o sorriso de quem um dia aprenderá que calar pode ser proteção, e que falar demais pode destruir o que ainda pode ser salvo. Com o tempo, as humilhações se tornaram mais sutis, e mais dolorosas. Larissa criticava a forma como eu me vestia, sempre com aquele ar de falsa gentileza: sogra, você deveria tentar roupas mais modernas, sabia? Te deixaria com um ar mais jovem. Ou dizia: Gisele, não leva a mal, mas você é muito emocional. A gente hoje pensa mais racionalmente. Eu nunca rebatia. Apenas observava. E, enquanto tudo isso acontecia, havia algo mais, algo que a deixava especialmente irritada. Eu nunca demonstrava necessidade. Ela podia me provocar, me diminuir, tentar me encaixar numa caixa pequena onde coubessem suas expectativas de superioridade, mas eu continuava ali, inteira, sólida, com a calma que Deus me deu. E isso a incomodava profundamente. Larissa era o tipo de pessoa que só se sente grande quando os outros parecem menores. Mas eu não diminuía. Não por orgulho, mas por identidade. Identidade construída aos pés do Senhor, nos dias mais escuros da minha vida. Um dia, enquanto eu lavava a louça depois do almoço, ouvi ela dizer baixinho para Henrique, mas alto o suficiente para ferir: Sua mãe é boazinha, mas vive no passado. Precisamos pensar no futuro sem essas interferências emocionais. Interferências emocionais. Era isso que eu tinha me tornado. Uma interferência. Na vida do filho que eu criei, na casa que eu comprei, na família que eu sustentei com fé e suor. Naquele dia, enquanto secava minhas mãos e guardava os pratos, algo dentro de mim começou a mudar. Foi como se Deus soprasse no meu coração: eu estou vendo tudo, filha. E o tempo da colheita chega para todos. Eu não sabia ainda como, quando ou de que forma, mas senti, profundamente, que minha história estava prestes a virar uma página que eu nunca imaginaria escrever. O silêncio que antes me servia como escudo agora começava a tomar outra forma, não mais de resistência, mas de preparação. E Larissa? Ela seguia me observando, me testando, me subestimando.
pobrezinha. Não fazia ideia de quem eu era. Não fazia ideia do que Deus estava preparando. E, principalmente, não fazia ideia da verdade sobre aquele apartamento onde ela reinava como se fosse rainha. A verdade que mudaria tudo. Naquela tarde, eu só queria um momento simples, um daqueles raros instantes em que lembro que não sou apenas mãe, provedora ou apoio emocional de ninguém. Eu sou mulher. Eu tenho pele, desejos, vaidades esquecidas, sonhos guardados e uma vida que, por muitos anos, coloquei em segundo plano. Depois de pagar algumas contas e arrumar a casa, senti vontade de fazer algo por mim, nem que fosse pequeno. Passei na farmácia e comprei um batom vermelho, não um vermelho chamativo, mas um vermelho elegante, desses que transformam um rosto cansado em um rosto vivo. Enquanto caminhava de volta para casa, segurei o pequeno tubo na mão como quem segura um segredo, sorrindo baixinho e dizendo para mim mesma: hoje eu vou tentar me enxergar de novo. Quando cheguei, tomei um banho demorado, coisa que raramente fazia. Sequei o cabelo com calma, coloquei uma roupa simples porém arrumada, e fui até o espelho grande da sala. A casa estava silenciosa, iluminada pela luz dourada do fim da tarde. Peguei o batom, respirei fundo e comecei a passá-lo devagar. A cor foi preenchendo meus lábios, e por um instante, algo brilhou em mim, algo que não via há anos. Não era apenas maquiagem. Era lembrança. Era renascimento. Era a primeira vez em muito tempo que eu me via como alguém que merecia sentir-se bonita. Sorri para o espelho, um sorriso tímido, quase de menina, quando de repente ouvi a porta se abrir sem aviso. Nem tive tempo de pensar. Larissa entrou com o som de seus saltos ecoando pelo piso e, ao me ver diante do espelho, ela abriu um sorriso torto, rápido, cruel. Sem hesitar, soltou uma risada alta, daquelas que não se contém, e disse: sogra, na sua idade, maquiagem não faz milagres. As palavras dela cortaram o ar como gelo. Por um segundo, tudo ficou mudo. Eu senti meu peito afundar, como se cada letra daquela frase tivesse peso. Eu fiquei parada, o batom ainda na mão, e assisti a minha imagem no espelho mudar, não por causa do batom, mas porque a dor tinha invadido meus olhos. Henrique apareceu logo atrás dela, com a expressão hesitante de sempre. Ele olhou para mim, viu minha dor, ouviu a humilhação clara, e permaneceu mudo. Mudo. Meu próprio filho. Nenhuma palavra de defesa. Nenhum gesto. Nada. Eu só ouvi seu suspiro envergonhado, mas mesmo assim, silêncio. Um silêncio covarde, cortante, mais doloroso do que o deboche da nora. Naquele momento, eu percebi que a ferida não vinha da frase de Larissa, vinha da ausência dele. Eu esperei que ele dissesse: não fala assim com a minha mãe. Mas ele não disse. Eu esperei que ele olhasse para mim. Ele não olhou. Levantei minha cabeça devagar, ainda encarando o meu reflexo. Eu me vi com batom, com a pele marcada pelo tempo, cansada, mas forte. Eu me vi mulher, mãe, guerreira, e me perguntei quando foi que comecei a aceitar ser tratada como alguém invisível. A dor que eu senti naquela hora foi silenciosa, mas profunda. Não era raiva, era constatação. Era como se Deus, naquele instante, abrisse meus olhos para uma verdade que eu vinha recusando enxergar: eu estava me esquecendo de mim. Eu estava permitindo que outros determinassem meu valor. Fechei o batom, coloquei-o na bolsa com cuidado, como se guardasse algo precioso. Virei-me para ele sem pressa, com toda a dignidade que eu ainda tinha, e disse apenas: eu já estou de saída. Minha voz saiu calma, tão calma que até eu estranhei. Passei por Larissa como quem passa por uma porta fechada há muito tempo, e passei por Henrique sem tocá-lo, sem olhar, sem pedir nada. Não porque eu estava magoada, mas porque eu finalmente tinha entendido que continuar ali seria abrir mão de mim mesma. Enquanto caminhava até a porta, ouvi Larissa murmurar algo como uma risadinha abafada. E ouvi Henrique sussurrar: Larissa, para, mais tarde demais. Eles nem imaginavam que aquela frase, dita de forma tão cruel, tinha rachado dentro de mim algo que eu jamais conseguiria consertar. E ao mesmo tempo, tinha despertado uma força que eu não sabia que ainda tinha. Quando saí do apartamento,
O vento da noite bateu no meu rosto como se o próprio Deus soprasse ali, trazendo clareza. Eu respirei fundo e senti uma certeza que não vinha de mim, algo ia mudar. Não porque eu queria vingança, mas porque Deus estava me chamando para recuperar minha dignidade. E dentro da minha bolsa, o batom vermelho parecia pesar mais do que antes, como um símbolo silencioso da mulher que eu tinha sido obrigada a guardar por tantos anos. Eu só não imaginava que, em menos de 24 horas, aquele batom seria a última coisa que Larissa riria na vida. Porque, no dia seguinte, ela não estaria rindo. Ela estaria pálida, tremendo e implorando. Quando cheguei em casa naquela noite, fechei a porta devagar, como quem encerra um capítulo inteiro da própria vida. Senti minhas pernas estremecerem, não de fraqueza, mas de exaustão emocional acumulada por anos e que, pela primeira vez, pedia espaço para respirar. Encostei as costas na porta e deixei o silêncio preencher tudo ao meu redor. Não chorei. Não gritei. Não me perguntei onde errei. Apenas fiquei ali, em pé, deixando a verdade se acomodar dentro de mim como uma visitante inesperada. A verdade de que eu tinha sido forte demais, silenciosa demais, paciente demais, e que tinham confundido minha paciência com fraqueza. Eu fechei os olhos e sussurrei: Senhor, o que faço agora? E embora não tenha ouvido resposta audível, senti dentro de mim uma paz estranha, como se Deus dissesse: agora é a sua vez, filha. Fui até a mesa da sala, onde eu guardava uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, estavam documentos que eu quase nunca tocava, papéis que representavam anos de luta, escolhas difíceis e responsabilidade silenciosa. Abri lentamente e tirei a escritura do apartamento. Toquei o papel com as pontas dos dedos e senti um arrepio, como se aquele documento tivesse vida própria. Ali estava o fruto de uma década inteira de esforço, noites sem dormir, privações e oração. Eu comprei aquele apartamento para garantir o futuro do meu filho, nunca para receber reconhecimento, mas para oferecer segurança. Eu sorri com amargura e pensei: segurança essa que agora é usada para me humilhar dentro da minha própria bênção. Coloquei a escritura sobre a mesa e sentei-me diante dela, observando o meu nome ali escrito com firmeza: Gisele Mendes. Ali estava minha dignidade registrada, carimbada, assinada. E, pela primeira vez, eu não senti orgulho, senti propósito. Era como se Deus estivesse lembrando quem eu era, de onde eu vim e o que eu construí com as próprias mãos. Pensei em todas as vezes que Larissa me diminuiu dentro daquele apartamento. Pensei no silêncio de Henrique. Pensei no batom guardado na bolsa. E uma força começou a crescer dentro de mim, uma força que eu não havia sentido nem quando criei um filho sozinha. Uma força serena, firme, silenciosa, mas poderosa. A força da mulher que decide se levantar. Peguei meu celular com mãos que não tremiam mais. Liguei para o advogado que me ajudou na compra do imóvel anos atrás. Ele atendeu com voz amigável e disse: Dona Gisele, quanto tempo? Em que posso ajudar? Respirei fundo e respondi, sem hesitar: preciso iniciar o processo de retomada do meu imóvel. Houve um breve silêncio surpreso do outro lado da linha, e então ele perguntou: aconteceu alguma coisa? Fechei os olhos, recordei o espelho, o batom, o riso, o silêncio do meu filho, e respondi com firmeza: aconteceu o suficiente. Ele me explicou todos os trâmites, perguntou se eu tinha certeza, se queria pensar melhor. Mas eu já tinha pensado demais durante anos inteiros. Disse apenas: quero fazer tudo dentro da lei, com calma e respeito. Mas quero fazer. Quando desliguei, senti que algo dentro de mim tinha se firmado, como se meus pés tivessem finalmente encontrado o chão depois de uma longa tempestade. Passei o resto da noite arrumando a casa, não porque precisava, mas porque queria organizar fora o que eu estava organizando dentro. Lavei louça, limpei superfícies, dobrei roupas, tudo em silêncio. Em alguns momentos, parava com as mãos apoiadas na pia e dizia baixinho: obrigada, Senhor, obrigada por me lembrar quem eu sou. E era verdade. A cada passo, a cada movimento, eu me sentia menos frágil e mais inteira. Antes de dormir, sentei na beira da cama e abri minha Bíblia.
Li um versículo que parecia ter sido colocado ali só para mim naquela noite. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Provérbios 31, 2.25. Fechei os olhos, segurei esse versículo como quem segura um abraço, e senti lágrimas discretas escorrerem, não de tristeza, mas de libertação. Eu não estava levantando guerra. Eu estava recuperando minha dignidade. Eu não estava pedindo desculpas. Eu estava traçando limites. Eu não estava pedindo que me vissem. Eu estava me vendo de novo. E enquanto apagava as luzes para dormir, uma certeza absoluta dominou meu coração, tão clara quanto a cor do batom guardado na minha bolsa. O dia seguinte não pertenceria mais à humilhação. Pertenceria à verdade. E a verdade, quando chega, nunca chega fraca. Acordei cedo naquela manhã, antes mesmo do despertador tocar, com uma clareza que não vinha de mim. Era como se Deus tivesse colocado sua mão no meu ombro durante a noite e dito: fique firme, filha. Hoje eu vou te justificar. Levantei com calma, preparei um café simples, sentei à mesa e fiquei olhando o vapor subir da xícara, sentindo uma paz que contrastava com o que eu sabia que estava prestes a acontecer. Não havia medo, não havia tremor, apenas uma firmeza profunda, daquelas que nascem quando a gente finalmente decide se amar de verdade. Enquanto bebia o café, coloquei o batom vermelho pela primeira vez desde o dia anterior. Não como vaidade, mas como armadura. Pouco depois das 9, recebi a mensagem do advogado confirmando que o oficial já estava a caminho do apartamento. Li a mensagem e respirei fundo, não por ansiedade, mas por respeito ao momento. Eu sabia que aquele dia não seria apenas sobre papéis. Seria sobre verdade. E verdade, quando chega, expõe o que precisa ser exposto. Fechei a porta da minha casa, caminhei até o ponto de ônibus com passos firmes e senti o vento bater no meu rosto, trazendo junto uma certeza que eu não conseguia ignorar: hoje seria o dia em que máscaras cairiam. Eu decidi não ir até o apartamento antes do oficial. Queria que tudo acontecesse de maneira limpa, profissional, sem confrontos desnecessários. Fiquei em um café próximo, sentada perto da janela, observando o movimento da rua enquanto conversava com Deus em pensamento. Senhor, que tua justiça seja feita, não a minha. E que o que eu fizer hoje não nasça da dor, mas da verdade. Minha oração era simples, mas carregada de sentimento. Enquanto isso, minhas mãos permaneciam firmes sobre a mesa. Eu sabia que tinha chegado a hora de assumir aquilo que sempre foi meu. Foi então que meu celular vibrou com uma ligação desconhecida. Atendi e ouvi uma voz nervosa do outro lado. Dona Gisele? Aqui é o oficial de justiça. A senhora poderia comparecer ao endereço? Houve uma reação forte da moradora. Fechei os olhos por um instante e respondi com serenidade: estou há 10 minutos. Já estou indo. Quando cheguei ao prédio, o porteiro me cumprimentou com respeito incomum, como se já soubesse que algo grande estava acontecendo. Subi até o andar deles e, quando o elevador abriu, ouvi de longe uma voz tremida: Larissa. Ela estava no corredor, desarrumada, sem maquiagem, segurando o aviso oficial como quem segura um bilhete de sentença. Seus olhos estavam arregalados, a respiração descompassada. Quando me viu, ela parou de falar. A cor simplesmente desapareceu de seu rosto. Nunca a vi tão pequena. Gisele? Isso é sério? As palavras saíram engasgadas, quebradas. Pela primeira vez, ela não tinha sarcasmo, superioridade, risos. Pela primeira vez, havia medo. Henrique estava atrás dela, desorientado, andando de um lado para o outro com a mão na cabeça. Ele levantou o olhar e, quando nossos olhos se encontraram, um silêncio pesado se instalou. Ele parecia um menino perdido. Aproximou-se de mim devagar e perguntou: Mãe, esse apartamento, é seu mesmo? Eu respirei, ajeitei minha postura e respondi com a verdade que eles ignoraram por tanto tempo. Sim, filho. É meu. Foi comprado com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha fé.
E eu deixei vocês morarem aqui porque achei que vocês construiriam uma família baseada em respeito. Henrique engoliu em seco, colocou a mão no rosto e sentou-se no sofá, claramente envergonhado. Era como se, em um único segundo, ele tivesse percebido tudo, as humilhações, a omissão, as pequenas dores que eu engoli por anos. A verdade tinha finalmente alcançado seu coração, não com gritos, mas com realidade. Larissa tentou se recompor. Caminhou até mim com passos incertos e disse, tentando sorrir, mas a voz falhou. Gisele, eu acho que houve um mal-entendido. A gente pode conversar, não precisa chegar a isso. Eu a encarei pela primeira vez sem abaixar os olhos. Ei, com calma, respondi. Larissa, o mal-entendido não é da justiça. É seu. Você confundiu a minha educação com submissão. Confundiu meu silêncio com fraqueza. E confundiu o amor que eu tenho pelo meu filho com tolerância ao desrespeito. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Era como se finalmente tivesse entendido a dimensão das próprias atitudes, e a força da mulher que ela achava que podia diminuir. O oficial de justiça aguardava em silêncio, respeitando a cena. Eu, então, finalizei com serenidade. Vocês podem resolver onde vão ficar. Mas o apartamento volta para mim. E qualquer acordo daqui para frente será feito com respeito. Nada menos. Larissa desabou no chão, chorando. Henrique veio até mim, com a voz embargada, disse baixinho. Mãe, me perdoa. Naquele momento, não senti triunfo, nem vingança, nem satisfação. Senti apenas a presença de Deus preenchendo meu peito, dizendo, eu te sustentei. Eu te honrei. E ali, naquele apartamento que sempre foi meu, eu percebi que algo profundo tinha sido restaurado, não apenas a justiça, mas a minha própria identidade. A máscara de Larissa tinha caído. A omissão de Henrique tinha sido exposta. E a mulher silenciosa que eu fui durante anos, finalmente tinha encontrado sua voz. Depois daquele dia, minha vida não voltou ao normal, e graças a Deus por isso. Não era possível voltar a ser quem eu tinha sido, porque algo dentro de mim tinha sido realinhado, fortificado, restaurado. Passei as primeiras manhãs seguintes acordando com uma sensação diferente, leveza. A casa parecia mais clara, o ar mais fresco, e meu coração finalmente respirava sem peso. Eu já não carregava o silêncio como ferida, mas como sabedoria. E pela primeira vez em muitos anos, me olhei no espelho sem pressa e vi não apenas marcas do tempo, mas marcas de vitória. Eu disse baixinho, obrigada, Senhor. O que era para destruir, o Senhor usou para me levantar. A decisão de retomar o apartamento trouxe consequências que eu jamais imaginei, e cada uma delas revelou verdades que estavam escondidas há tempo demais. Henrique passou os dias seguintes tentando assimilar tudo. Ele vinha até mim quase todos os dias, às vezes para conversar, às vezes apenas para ficar sentado no sofá enquanto eu fazia minhas coisas, como se estivesse tentando recuperar anos de distância emocional. Eu o deixei falar, deixei chorar, deixei se arrepender. Em certo momento, ele disse: Mãe, eu me perdi, e te perdi junto. Não vi o que estava acontecendo. Fui covarde, e você não merecia isso. Coloquei a mão no ombro dele e respondi com a sinceridade que Deus colocou no meu coração. Filho, quando a gente se afasta de Deus, também se afasta das pessoas que Ele nos deu. O importante é que você enxergou. É assim que começa a mudança. E, naquele instante, percebi que algo nele realmente havia sido quebrado: o orgulho, a omissão, o medo. Henrique estava aprendendo a ser um homem de verdade. Quanto a Larissa, ela tentou, nos primeiros dias, manter as aparências com mensagens tentando remendar o irreparável. Sogra, eu estava estressada, eu não queria te magoar, a gente consegue resolver isso. Mas eu não respondi nenhuma delas. Não por raiva, mas porque entendi que nem toda conversa precisa ser continuada. O tempo dela falar tinha passado. Agora era ela que precisava ouvir, principalmente de si mesma. A verdade é que, quando as máscaras caem,
o silêncio é mais poderoso do que qualquer debate. Com o prazo para deixar o apartamento se aproximando, ela finalmente pediu para conversar pessoalmente. Aceitei, porque Deus não me chamou para viver com rancor. Quando chegou, estava abatida, sem a maquiagem impecável que costumava usar como armadura. Sentou-se no sofá como alguém que tinha perdido o chão e disse, sem rodeios: "Eu fiz você se sentir pequena, e não tenho como desfazer isso. Mas, eu queria pedir perdão." Olhei para ela com serenidade. A dor que eu carregava já tinha sido entregue a Deus, então não havia mais amarras. Respondi apenas: "Larissa, perdão não é desculpa. Perdão é reconhecimento. E você está reconhecendo. Isso já é um começo. Mas cada ação tem um preço, e cada palavra tem um peso. Vocês vão sair do apartamento, mas isso não significa que Deus não possa transformar você. Isso só depende de você." Ela chorou. Chorou como quem finalmente entende que a vida não é feita de vitrine, mas de verdade. E eu deixei chorar. Às vezes, lágrimas são o único idioma que Deus usa para quebrar orgulhos. Quando eles deixaram o apartamento, Henrique voltou para perto de mim, não para morar, mas para reconstruir. Arrumou um lugar simples, começou terapia, buscou aconselhamento na igreja e, pela primeira vez desde que conheceu Larissa, me pediu para orar com ele novamente. Naquela noite, de mãos dadas, oramos como mãe e filho que voltaram a se encontrar no mesmo lugar onde se perderam, aos pés de Deus. E enquanto ele orava, senti algo como cura atravessando o meu peito. Era como se o Senhor dissesse: "Filha, eu te devolvi o que te tiraram, e te dei ainda mais." Larissa, por sua vez, foi morar temporariamente com uma amiga. Perdeu seguidores quando decidiu se afastar das redes para cuidar da própria saúde emocional, algo que jamais teria feito antes. Soube por Henrique que ela começou a fazer acompanhamento psicológico e que, pela primeira vez, admitiu que o comportamento dela vinha de inseguranças profundas. Ela não virou outra pessoa da noite para o dia, ninguém vira. Mas o cair da máscara foi o primeiro passo para ela se enxergar sem filtro, sem maquiagem e sem plateia. E, às vezes, é assim que Deus começa restaurações silenciosas. Eu renasci. Comprei algumas roupas novas, hidratei o cabelo, voltei a caminhar todas as manhãs, e até comecei um curso que sempre quis fazer mas nunca tive coragem: estética facial. Não porque eu precisava mudar minha aparência, mas porque finalmente comecei a cuidar da mulher que deixei de lado por anos. E, todas as manhãs, antes de sair, passava o mesmo batom, aquele batom que um dia foi motivo de ridículo. Agora, era símbolo. Símbolo de renascimento. De coragem. De dignidade. Um mês depois, Henrique organizou um jantar simples em um restaurante tranquilo. Disse que queria recomeçar como filho. Quando cheguei, ele levantou sorrindo, e Larissa também estava lá, mais humilde, mais real, mais humana. Olhou para mim e disse apenas: "Obrigada por não ter me expulsado da sua vida. Mesmo eu tendo feito de tudo para merecer isso." Eu respondi com calma: "Perdão não é esquecimento, Larissa. Mas é libertação, para você e para mim." Sentamos, conversamos, e pela primeira vez, não havia competição. Não havia deboche. Não havia medo. Havia humanidade. Quando voltei para casa naquela noite, me olhei no espelho, com o batom vermelho, a mesma cor que antes marcou minha dor. E sorri. Um sorriso inteiro. Um sorriso curado. Um sorriso de quem finalmente escutou Deus dizer: "Minha filha, você não perdeu nada. Eu estava preparando tudo." E assim eu descobri que, às vezes, a pior humilhação é só o cenário para o maior recomeço. E que, quando Deus resolve honrar uma mulher, ninguém, absolutamente ninguém, consegue impedi-lo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!